E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. O Apocalipse relatado nas Sagradas Escrituras, sem dúvidas, é um grande mistério para a humanidade. Nele estão relatados 7 misteriosos selos, que se abririam no final dos tempos. No entanto, você sabe o que são os 7 selos divinamente revelados por Deus? E quanto ao 7º selo? Assista este vídeo até o final e descubra mais sobre os misteriosos 7 selos de Deus que você não sabia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A palavra Apocalipse descrito nas Sagradas Escrituras vem do grego e tem por significado revelação. Revelação esta dos mistérios escondidos de Deus. A Bíblia diz que Deus não revela nada ao homem, a não ser pelos profetas, seus servos. E sempre foi assim que Deus vem trabalhando ao longo do tempo com a humanidade. A grande necessidade de profetas originou-se nos primórdios do tempo, visto que a humanidade era incapaz de se comunicar diretamente com Deus. Com isto, o Criador estabeleceu que sua comunicação com o homem se faria por meio de profetas, homens devidamente selecionados por Deus e capacitados para tal ação. E desde então, Deus nunca mudou o seu parecer diante a humanidade. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos não haveria pedra sobre pedra que não seria derrubada, e não haveria nada oculto que não viesse a ser revelado, nada escondido que viria a ser conhecido e trazido à luz. E desta forma, os 7 selos divinamente revelados por Deus viria ao conhecimento da humanidade. O Apocalipse relatado nas Sagradas Escrituras foi escrito pelo profeta João e narra uma sucessão de visões e profecias que ao longo do tempo são bastante discutidas e interpretadas de diversas formas por muitas pessoas. João foi escolhido por Deus para ver e depois relatar o que foi visto à humanidade, endereçando as profecias e visões às 7 eras das igrejas em seus devidos tempos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muitas das profecias relatadas neste livro já aconteceram e outras estão por acontecer. Porém, não restam dúvidas que muitos eventos dos tempos atuais estejam em pleno cumprimento, conforme dito nas Sagradas Escrituras. No entanto, um dos principais relatos do Apocalipse é a descrição de um misterioso livro, que é escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos.
O livro é de tamanha importância que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir os seus 7 selos. Porém, somente uma pessoa foi capaz de abrir tal livro. Este não poderia ser nada menos que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu na cruz. A Bíblia Sagrada diz que os 7 selos são, na verdade, uma sucessão de eventos que relaciona os mistérios da vinda de Cristo e o final dos tempos. E com isto, o juízo de Deus sobre os pecados do homem se daria de forma gradativa, à medida que os selos fossem abertos, até que finalmente se estabeleça o juízo final sobre toda a humanidade. Muitos dos eventos acontecidos ao longo do tempo são nada menos que a consequência da abertura de tais selos sobre o mundo. Muitos até podem não acreditar, mas neste exato momento os selos de Deus estão em pleno cumprimento, independente de aceitarmos ou não. E a cada dia o mundo se aproxima ainda mais dos eventos finais do Apocalipse. A pergunta que não quer calar: em qual selo estamos vivendo? A abertura do primeiro selo. Os 4 primeiros selos do Apocalipse são precedidos por 4 cavaleiros, que são chamados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. E quando analisamos o primeiro selo, observamos que este é precedido por um cavaleiro montado em um cavalo branco. Este é nada menos que o Anticristo, vestido de branco a fim de enganar as nações, com uma falsa inocência e uma falsa paz. É observado que este personagem está coroado e munido de um arco, porém sem flecha, o que na verdade representa a falta da palavra de Deus. E muitos o confundem com Jesus Cristo, pelo fato da cor branca ser mencionada. Porém, este cavaleiro do cavalo branco é um enganador. Ele engana a humanidade, tendo em seu poder a conquista das nações. E lembre-se, este é o mesmo personagem que está assentado em um trono, querendo parecer Deus. Ele está coroado, tendo um arco em suas mãos, porém nega a eficácia da palavra do Senhor, pois ele não tem munição, as flechas. Este possui o ministério da iniquidade, que já opera sobre o mundo por mais de 2000 anos. No entanto, haverá um tempo em que ele será manifestado, cuja vinda será segundo a eficácia de Satanás, e fará tão grandes prodígios e sinais, que se possível fora, enganaria até os escolhidos, pois o que ele prega é quase a verdade da palavra de Deus. A abertura do segundo selo. O segundo selo é precedido por um cavaleiro do cavalo vermelho. A este foi dado a ordem de que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Este cavaleiro é nada menos que o primeiro cavaleiro mencionado no primeiro selo. É um espírito. Ele muda de cor, pois sendo um enganador das nações, de branco ele vai para a cor vermelha, que nada mais é que a cor de sangue. E com isto, este persegue os fiéis da palavra do Senhor, torturando-os e matando-os. E como ele é um enganador, ao longo do tempo vem praticando toda a sua violência, guerras, conflitos e secretas conspirações. E todos os atos cometidos por este cavaleiro é dito que é feito em nome de Deus. Porém, este nega a eficácia da palavra do Senhor, que é o amor ao seu semelhante. Este cavaleiro algum dia levará a humanidade a um Armagedon, uma guerra mundial que está por um triz de acontecer.
pois o poder atômico da humanidade se faz evidente para que tudo isto possa de fato acontecer. E sendo o enganador, todas as nações são ludibriadas por este cavaleiro, que não só mata fisicamente, mas que também mata espiritualmente, deturpando a palavra do Senhor e criando falsas doutrinas e ensinamentos de demônios. Estes proíbem o casamento e ordena a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. A abertura do terceiro selo. O terceiro selo é precedido por um cavaleiro montado em um cavalo preto. Este possuía uma balança em suas mãos, que representa o equilíbrio econômico e espiritual do mundo. O cavaleiro negro representa a fome, ganância, pestes e, além de fome física, uma fome espiritual. Nunca se houve tal época em que as pessoas se tornam tão depressivas como nos tempos atuais. A imoralidade a cada dia impera em nosso mundo, e a violência se torna mais evidente na medida que a fome espiritual impera sobre a humanidade, fazendo assim a separação do homem dos caminhos do Senhor. O cavaleiro atua sutilmente ao longo dos tempos, e no final dos tempos a eficácia destes demônios são mais evidentes. Este é o mesmo espírito dos 2 primeiros selos. Ele rouba a energia das pessoas, que precisam trabalhar cada vez mais, a fim de manter o pão de cada dia. E com isto, o dinheiro que as pessoas ganham em seu trabalho já não é o suficiente para o sustento, e evidentemente causando um desequilíbrio econômico mundial, bem como crises financeiras e a escassez de recursos de nosso planeta, tais como recursos energéticos, hídricos e alimentares. Ele atua na mente das pessoas, a fim de que não haja respeito por si próprio, e muito menos pela natureza. A abertura do quarto selo. O quarto selo é precedido por um cavaleiro montado em um cavalo amarelo. Este nada mais é que a personificação da morte. Morte esta que acontece tanto físico como espiritual. E como foi dito, este é o mesmo cavaleiro que atua nos 3 primeiros selos. O mesmo espírito, mudando de máscara, mudando de cor. A ele foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, fome, pragas e por meio de animais selvagens. Tal objetivo, levar todas as almas sacrificadas ao longo dos tempos para o inferno, fazendo com que muitos percam a salvação. Este espírito não se restringe somente a líderes religiosos, mas a líderes e governantes mundiais. E nos últimos tempos ele voltará a matar, pois sendo a personificação do mal, atuará em um homem, o homem do pecado. A abertura do 5º selo. O 5º selo mostra as almas debaixo do altar. Estas eram as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Estas clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado vestes brancas, e lhes dito que se repousassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos. Pois no final dos tempos, o cavaleiro que atuava ao longo dos séculos irá atuar ainda mais sobre a humanidade, causando morte e destruição. E ao longo da história, este espírito tem tentado aniquilar o povo de Deus na terra. E não só os judeus, mas também aos gentios, aqueles que creem em Jesus Cristo. Estes, nos últimos tempos, serão perseguidos, cumprindo assim as Escrituras Sagradas.
A abertura do sexto selo. O sexto selo é precedido por um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro, semelhante a um saco de silício, e a lua vermelha, semelhante a sangue. E foram vistas estrelas dos céus caindo sobre a terra, semelhante a uma figueira que lança de si os seus figos durante um forte vento. E o céu retirou-se como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Este selo é dito tanto de forma literal como espiritual. Catástrofes no cosmos se farão, envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e os infindáveis astros e corpos celestes que serão abalados. E a natureza sofrerá um colapso. Mudanças terríveis se farão pelo universo e pelo nosso planeta. Neste tempo, as coisas aqui na Terra não estarão muito boas, pois este será o tempo da tribulação. Uma época que o homem será provado diante as catástrofes naturais e perseguições do cavaleiro, que em séculos distantes perseguia e matava os fiéis. E no final dos tempos, este mesmo espírito do cavaleiro voltará a atuar novamente sobre o mundo, porém de uma forma e força nunca vista. No entanto, neste período, 144 mil eleitos serão selecionados e darão crédito à palavra do Senhor. E aqueles fiéis os gentios, que não tiveram fé suficiente para serem arrebatados por Deus naquele grande dia do resgate, estes ficarão e sofrerão as consequências, por não terem seguido a Jesus de uma maneira que deveria ser seguido. Estes são os que pagarão alto preço, tendo suas vidas rompidas pelo anticristo, até que se juntem em um número, a completar com seus conservos as almas que estão debaixo do altar, conforme dito no quinto selo. A abertura do sétimo selo. O sétimo, na verdade, é o mais importante e misterioso dos selos. Este é precedido por um grande silêncio no céu. E de acordo com Apocalipse 8, versículo 1 diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. O que muitos não sabem é que este silêncio no céu foi a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra no tempo da Era de Laodiceia, o sétimo selo, época esta que estaríamos vivendo. Este veio em segredo, pois ninguém podia saber, nem mesmo Jesus Cristo, quando esteve conosco em seus dias em Israel. O mistério é tão grande que passa por alto a muitas pessoas. E quando o povo se deu conta, a vinda do Senhor já aconteceu e ninguém soube. Pois, como dizia a profecia, ninguém poderia saber o dia e a hora deste evento. É fato que muitos irão discordar e dizer que naquele dia todo olho verá a vinda do Senhor nos ares. Porém, o grande mistério do sétimo selo é que todo o olho o verá, se aplica não na segunda vinda de Cristo. Este será o dia do grande julgamento final, pois neste tempo até os que os transpassaram na cruz o verão. No entanto, muitos então irão associar que a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra será no grande arrebatamento do povo de Deus. Porém, devo salientar que este evento não é a vinda, mas a ida de um povo escolhido, que se fará em segredo por todo o planeta.
Muitos só irão perceber este evento quando notar a falta de algumas pessoas na Terra. Porém, a vinda de Jesus Cristo nos últimos tempos foi na vinda do Filho do Homem. Pois Jesus, quando esteve na terra, ele mesmo dizia que nos últimos tempos aconteceria a sua vinda como Filho do Homem à terra. E naquele dia muitos diriam: eu sou o Cristo, e haveria rumores de guerra por toda a parte. Mas isto não era o fim, e o Filho do Homem veio à terra e não o reconheceram. Pois as Escrituras diziam que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim seria a vinda do Filho do Homem. Com isto, muitos confundem esta misteriosa vinda com a ida do povo de Deus no arrebatamento e com o evento do julgamento, em que todo o olho o verá nos céus. É um mistério que nos pega de surpresa, pois a segunda vinda de Cristo já aconteceu e ninguém soube. As Sagradas Escrituras dizem que Deus confunde o mais sábio dos homens. Sua palavra para os sábios e estudiosos e grandes homens de renome se faz loucura, pois as Sagradas Escrituras dizem que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Muitos então acreditam que os selos seguem estritamente em sequência. Porém, estes misteriosos 7 selos são abertos não no tempo do homem, mas no tempo de Deus. Alguns eventos podem se concretizar de forma atemporal, um pouco aqui e um pouco ali, segundo a soberania de Deus. É algo espiritual que poucos irão compreender, pois a mente do Criador não é como a mente humana. O 7º selo já está aberto. Este foi a vinda de Cristo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre mais este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.